Depois de praticamente 15 dias sem Mengão em campo, é hoje, finalmente, galera, fim da espera. Às 17 horas, diretamente do Maracanã, Flamengo e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu e Flamengo, por ser o mando deles, né, pelo primeiro jogo da final do Carioca. Então, tudo sobre essa partida de hoje, arbitragem, provável escalação, aonde assistir, você vai saber aqui neste vídeo. Saudações rubro-negras, fala aí galera do Fanatismo Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro, eu estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, venho mais uma vez pedir a quem não é inscrito que se inscreva aqui no nosso canal, né? E a todos que deixem aí seu like, compartilhem nosso conteúdo, comente se vocês quiserem dar a sua opinião aqui, será muito bem-vinda. Vamos falar de Flamengo. Fique conosco até o final para você saber tudo sobre essa grande decisão que inicia hoje, o seu primeiro capítulo, os primeiros 90 minutos iniciam hoje. Então, galera, diretamente do Maracanã, como eu já disse no início do vídeo, às 17 horas vai começar aí a ser escrita essa grande final do Carioca 2024. Flamengo que vai jogar sua sexta final consecutiva. Desde 2019 para cá, é a sexta final que o Flamengo joga, né? Ganhou 3 seguidas, 19, 20 e 21. A primeira em cima do Vasco, 2 em cima do Fluminense. E quando a gente ia ganhar o tri em cima do Fluminense, perdemos. E perdemos ano passado também, né? Mas neste ano, que seria o tiratema, o Fluminense arregou. O Fluminense não conseguiu passar do Mengão, inclusive, na própria semifinal. Nova Iguaçu, por outro lado, eliminou o Vasco da Gama, né? E chega com méritos nessa grande final. Não é um jogo que, apesar de o Flamengo ter uma equipe técnica, uma equipe, um poderio econômico muito maior, né, do que o Nova Iguaçu, que é uma equipe humilde, uma equipe da Baixada Fluminense. Mas é uma final, então final a gente não joga, a gente ganha, e é com esse espírito que o Flamengo tem que entrar, respeitando muito seu adversário, mas buscando sim mais um título que será o 38º título do Flamengo do Campeonato Carioca, beleza, galera? Então vamos começar aqui, galera, com as campanhas que levaram cada equipe a chegar nessa grande final. O Flamengo foi o campeão da Taça Guanabara, que nesse novo formato é mais ou menos o turno principal, onde as equipes se enfrentam num formato de todos contra todos. O Flamengo terminou com 27 pontos, né? A campanha de 8 vitórias, 3 empates, inclusive contra o próprio Nova Iguaçu, e nenhuma derrota. O Flamengo só tomou um gol, que foi na segunda rodada, quando o Flamengo jogou, se não me engano, em João Pessoa, com a equipe mista de júniors, com alguns que retornaram da Copinha São Paulo de Juniores para completar lá o total de jogadores, justamente contra o Nova Iguaçu, e ainda foi numa falha individual do atleta, que culminou nesse único gol que o Flamengo sofreu em toda a competição, né? Então foram aí 23 gols do Flamengo, um sofrido, saldo de 22 gols. O Flamengo chega como campeão do Taça Guanabara, melhor campanha, invicto, só tomando um gol. Então, assim, é o grande favorito, não só por esses resultados, mas por tudo que a gente já vem falando, né? O time de Tite parece estar pronto para essa final, pronto para levantar a primeiro título, digamos assim, do ano, né? E apagar essa zica que ficou de 2023, que foi uma temporada de muitas decepções, de muitos problemas, principalmente internos, né? E a gente tem tudo para sair desse cenário de 2023. Por ter sido o primeiro aí na classificação geral, Flamengo enfrentou o quarto, que acabou sendo o Fluminense. O próprio Nova Iguaçu passou aí nas rodadas finais Vasco e Fluminense, terminando em segundo lugar. E aí no Fla-Flu, o Flamengo venceu a primeira partida por 2-0 com muita autoridade, poderia ter sido 4-5 tranquilamente. Na partida de volta, já classificado, foi um jogo um pouco mais equilibrado, um pouco mais assim administrado pelo Flamengo, né, segurando um pouco o ímpeto, e no 0-0, o Flamengo chegou a fazer um gol que foi mal anulado, na minha opinião, mas o 0-0 permaneceu, e o Flamengo chegou na final, após esses dois resultados em cima do Fluminense. Já o Nova Iguaçu teve a segunda melhor campanha, surpreendeu aí nos confrontos contra os grandes. Ele só perdeu acho que uma vez contra o próprio Fluminense, né? O resto ou venceu ou empatou. Então fez uma campanha surpreendente, melhor que os grandes, considerados grandes do Rio, né? Fazendo 24 pontos, ou seja, tem apenas uma derrota em relação à campanha do Flamengo.
sendo então 7 vitórias, 3 empates e essa única derrota que foi para o Fluminense. Contudo, fez 18 gols e sofreu 13, então é uma quantidade bem maior do que o Flamengo, que só sofreu apenas um gol, né, com saldo aí, fechou a campanha com saldo de 5. Com isso, por ser segundo lugar, foi enfrentar o Vasco, que terminou em terceiro na classificação geral. Empataram o primeiro jogo por 1-1, mas foi um resultado enganoso. O Nova Iguaçu foi muito superior ao Vasco, poderia já ter saído classificado desse primeiro jogo. Já na segunda partida, o Vasco lotou o Maracanã, os dois jogos foram no Maracanã, né? O Vasco lotou o Maracanã, a torcida compareceu, mas não foi suficiente, né? Num belo contra-ataque, a equipe de Carlos Vitor conseguiu encaixar bem ali, muito veloz, com um toque de bola refinado, e chegou ao gol da vitória, 1-0 para o Nova Iguaçu, que já tinha vantagem de 2 resultados iguais, né? Se terminasse empate eles iam passar da mesma forma, mas chegou na final com méritos com essa campanha de segundo lugar. O raio-x aqui, galera, eu consegui dar uma pesquisada, achei 13 confrontos entre as duas equipes, todos pelo Campeonato Carioca, e o Flamengo, por óbvio, tem uma larga vantagem. Foram 10 vitórias do Rubro Negro, 2 empates e apenas uma derrota, ou seja, uma vitória do Nova Iguaçu. O Flamengo fez 25 gols e o Nova Iguaçu fez apenas 4, né? E o placar mais elástico que o Flamengo já teve nesse confronto foram 2 5-0, né? Em 2022, né? E no Campeonato Carioca, e ano passado também, já com a equipe titular, né? O Flamengo conseguiu um 5-0 aí sonoro em cima do Nova Iguaçu. Então o Flamengo tem no confronto uma ampla vantagem sobre seu adversário. Lembrando, galera, que esse primeiro jogo o mando de campo é do Nova Iguaçu, apesar de que as duas partidas serão realizadas no Maracanã. Inclusive aproveito aqui para reforçar que já foi confirmado o horário do segundo jogo. Vai ser domingo da semana que vem, dia 7 de abril, também às 17 horas, beleza? E aí vai ser o mando de campo do Flamengo invertido, mas 2 jogos são no Maracanã. Então acredito que a torcida do Flamengo vai estar bastante representada, né? Até a última pesquisa que eu fiz, já estávamos próximo de 30 mil, isso foi mais ou menos, sei lá, quinta-feira, sexta-feira de manhã. Então essa é a expectativa, que talvez o Flamengo chegue aí na casa de uns 40 mil pessoas, lembrando que o mando é do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu é a primeira vez que ele chega nessa fase, numa final de Campeonato Carioca, né? E aí vem brigar para quebrar uma hegemonia dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que é a última vez que um time, que não os 4 do Rio principais, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, ganhou um Campeonato Carioca, foi o Bangu em 1966. Então é um tabu aí que já dura quase 60 anos, é um desafio muito grande para o Nova Iguaçu, seria um título inédito. É claro que o Nova Iguaçu vai ter um reforço aí na sua torcida de todos os antes, né, de todas as equipes adversárias do Flamengo, que vão torcer muito claramente para a equipe da Baixada Fluminense nessa grande final. O Flamengo treinou forte aí durante essa semana, tinha tido uma folga no domingo da semana anterior, claro, e já segunda-feira retomou, né, a preparação física estava muito intensa nos primeiros dias. Depois treinou bastante essa questão mais tática, né, de formação da equipe. O Flamengo esteve desfalcado dos seus jogadores que foram servir as seleções do Brasil e do Uruguai. Lembrando que o Pulgar foi cortado da seleção chilena, né, mas esses jogadores retornaram já na quarta-feira e retomaram aos treinamentos na quinta e na sexta, né, os últimos treinos que o Flamengo realizou. Com relação aos desfalques do Rubro Negro, né, Gabigol e Gerson, o primeiro foi suspenso, vocês estão acompanhando toda essa polêmica que tem tido aí. O Gabriel foi suspenso por 2 anos por tentativa de fraude ao exame antidoping. Ele vai recorrer junto com a sua defesa lá na Corte Arbitral do Esporte na FIFA, né? Mas por enquanto ele não pode nem treinar no Ninho do Urubu, então está fora deste confronto. Gerson também, que está recém-operado, teve esse problema renal. Agora que começou a fazer uns trotes, correu ali com bola no gramado. A previsão do retorno é justamente no final de abril, mais provavelmente para o início de maio, também está fora dessa partida. Outro que ficou de fora foi o Wesley, que teve aí um problema na coxa, no músculo adutor direito, e também está fora deste confronto. Então, a exceção desse grupo é Pulgar, que foi cortado, né, justamente da seleção do Chile, eu falava sobre isso aqui, mas já treinou com bola nesses últimos 2 dias, quinta e sexta, né? Teve um desgaste muscular e muito provavelmente deve voltar a campo já neste sábado. Essa talvez seja a única dúvida
do time do técnico Adenor, do time do Tite, né? Com isso, a provável escalação do Flamengo será Rossi no gol, Fabrício Bruno e Léo Pereira fazendo a dupla de zaga, na lateral direita Varela, na lateral esquerda provavelmente Ayrton Lucas, né? Ali à frente da zaga é a dúvida do Tite, Pulgar, ou se não tiver condições de jogo, Igor Jesus deve ir para campo. Um pouco mais à frente fazendo um papel de segundo volante, mas com muita movimentação, De La Cruz, que tem sido uma peça-chave nesse sistema do Flamengo atual. Mais à frente fazendo as principais armações das jogadas de Arrascaeta, ponta direita Luiz Araújo, ponta esquerda Everton Cebolinha e na frente o Pedro, que é o nosso matador e artilheiro da competição com 9 gols. Já o Laranjão, como é conhecido na equipe do Nova Iguaçu, não tem nenhum desfalque, né? O técnico Carlos Vitor tem todos os jogadores à sua disposição, então vai conseguir escalar, vir com o que tem de melhor e muito provavelmente vai repetir a equipe que ele enfrentou e venceu o Vasco da Gama na semifinal. Então, a provável equipe do Nova Iguaçu é Caio Borges, né? No sistema defensivo, Ian Silva, talvez Caio Tenório, Sérgio Rafael, Gabriel e Maicon Santos, Ronald, Albert e Bill, Alexandre Júnior e Maxwell Alegria, e na frente o Carlinhos, que é o vice-artilheiro do Campeonato Carioca. Ele está fazendo uma boa campanha, com 8 gols, né? E já tem equipes de olho, inclusive o Flamengo tem ali conversado, sondado um pouco sobre a situação do Carlinhos. Essa é a equipe provável do Nova Iguaçu, né? Lembrando que numa entrevista recente, o Andrezinho chegou a dizer que não dá para se comparar com o elenco do Flamengo, tem o melhor elenco sul-americano, né? Vamos ver aqui, abre aspas para o Andrezinho, que foi formado na Gávea, mas acabou fazendo sucesso também em outras equipes como Internacional e Vasco. Abre aspas para ele. Vamos enfrentar o melhor elenco da América do Sul disparado. O Tite é um treinador que dispensa comentários. E a comissão técnica, com quem já tive o prazer de trabalhar, eles sabem gerir o grupo. Essas foram as palavras aí do Andrezinho. E depois para a ESPN, o técnico Carlos Vitor falou que, como é uma final contra o Flamengo, todo mundo vai ter uma quedinha pelo Nova Iguaçu e fala que é o jogo da vida deles, né? Claro, como eu falei, é um feito inédito de chegar na final e vencer uma equipe como o Flamengo, por todo o poderio que ele tem, por toda a grandeza do clube, seria um feito, é o jogo realmente da vida deles. E aí, como eu disse, né, todo mundo que não for torcedor do rubro-negro vai acabar torcendo para o Nova Iguaçu nessa final, então vai ter muitos simpatizantes aí nesses 2 jogos contra o Flamengo. Galera, você aí que vai querer assistir o Flamengo, eu tenho certeza, a Band, que é a emissora oficial, vai transmitir o jogo ao vivo, né, na TV aberta, e também no seu canal fechado, Band Esportes, para quem tem acesso, vai transmitir a partida com uma outra equipe também. Além disso, o site o Stream Gold, né, no YouTube, também tem feito as transmissões do Carioca e não ficaria de fora das grandes finais. Então tem essas 3 opções aí para você assistir a partida. A arbitragem vai ficar no comando aí do juiz Alex Gomes Stefano, né? Essa já foi definida aí juntamente à Ferge. A arbitragem tanto para esse jogo quanto para o segundo e decisivo jogo da final no domingo que vem. Então é isso aí, galera, são as informações desse jogo de logo mais às 17 horas, né? O Flamengo vai vir a campo com o que tem de melhor, pouquíssimas baixas que o Tite tem. Pelo outro lado, Nova Iguaçu também não tem nenhum jogador que vai estar de fora desse confronto. Mesmo assim, o Flamengo tem que entrar com respeito, tem que entender a seriedade do confronto e respeitar a campanha, né, feita pelo Laranjão, como é conhecido. Mas ainda assim, meu placar, batendo mais rápido aí o coração de torcedor, é 3-0 para o Mengão e já encaminhar esse título para poder jogar aí o primeiro jogo da Libertadores contra o Milionários na terça-feira, mais tranquilo, mais relaxado. Então essas foram as notícias de hoje, tudo que você precisava saber para esse grande jogo, você viu aqui. Agradeço a quem ficou até o final do vídeo, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe nosso conteúdo, comente se você quiser aí dar sua opinião. Agradeço mais uma vez, saudações rubro-negras, valeu!